Seu cliente precisa entender bem que ele não está comprando uma joia, mas sim uma semi-joia. Então, do mesmo sentido, ele precisa entender que ele não pode usar uma semi-joia como uma joia a todo momento. Igual, por exemplo, uma aliança, né? Uma aliança a gente põe quando casa, né? E nunca mais tira, né? E aí a semi-joia é diferente, ela precisa ter muitos cuidados que uma joia, entre aspas, não precisa ter. É claro que você, quando tem uma joia, você cuida também, né? Mas no caso de uma semi-joia, quanto mais você orientar o seu cliente quanto aos cuidados de uso, de lavar com detergente neutro, secar bem secadinho, guardar num lugar fechado, né? Ou que não bata luz solar ou luz artificial também, mais vai durar a peça que ele está comprando de você. Então, vamos vir para cá, para o Flipchart, e a gente estender um pouco mais esse assunto. Continuando o assunto, então, quanto mais você orientar o seu cliente sobre as regras de garantia que você aplica sobre, por exemplo, sua garantia é de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, quanto mais ciente ele tiver, melhor, né? E quanto mais você também pensar numa garantia estendida, né? Mas talvez é o gatilho mental na cabeça dele de que sua peça tem mais qualidade. Se você vende uma semi-joia e dá garantia de 1 mês, você está falando para o seu cliente indiretamente, o subconsciente dele está entendendo que 1 mês de garantia a peça não vai durar muito, né? E aí surgem as empresas hoje que oferecem garantia eterna. O que é isso para mim, para o Pedro? Isso aqui para mim nada mais é que marketing. Por quê? Porque você está falando para o cliente que ele tem uma peça vitalícia que vai durar a vida inteira. Sendo que, na verdade, né, o que acontece na maioria das vezes? Um cliente ele pode usar uma mesma peça por 6 meses, por 1 ano, né? E aí, depois ele compra peça nova, né? Porque saiu uma novela nova e tal atriz está usando outra peça. E aí, essa peça que ele comprou de você há 6 meses ou há 1 ano, ele já não vai utilizar mais, ela vai ficar guardada, né? Estocada dentro lá do guarda-roupa da sua cliente e tudo mais. E aí ela não vai utilizar mais. Então ela nunca mais, né? Depois desse período aqui, 1 ano ou 6 meses até, ela vai cobrar de você de uma peça que ela comprou há 2, 3, 5, 10 anos atrás, porque ela provavelmente foi uma peça que ficou defasada com o tempo e tudo mais, e ela tem peças novas, né? Isso, salvo casos que as peças ela podem ter um significado mais emotivo, alguma coisa nesse sentido. As peças que as pessoas utilizam, né? Elas têm um tempo de vida de uso, né? Não de vida útil da peça, mas de uso. Essa pessoa, ela sempre quer ter peça nova, né? A mulher está sempre comprando sapato novo, bolsa nova. A joia, a semi-joia é a mesma coisa. Então, isso aqui para mim é marketing, funciona muito bem. Se você pensa em dar 2, 3, 5 anos de garantia, você pode pensar com carinho para dar uma garantia nesse sentido para a pessoa, né? O que você tem que pensar? Que você vai averiguar o motivo dela estar trocando a peça. Se for mau uso, você não troca. Se for alguma coisa que quebrou da peça, você pode rebanhar a peça para ela, né? Então isso vai demorar um tempo. Enfim, você pode gerar várias condições. Outra coisa que a gente indica muito é você entregar, antes de você comprar semi-joia para revender, você fazer algumas coisas antes. Essas coisas antes seria comprar, além de montar sua marca, identidade visual e tudo mais, montar um certificado de garantia. Quando a pessoa comprar de você, você entrega uma cartelinha tipo de um tamanho de um cartão de visita, e hoje cartão de visita você compra um milheiro a R$50, dependendo do acabamento do cartão. E aí dá para você, com R$50, fazer um milheiro de certificado de garantia. Aqui já vai uma dica extra já, né? Tem uma gráfica que eu utilizo muito, utilizava, né? Hoje não utilizo mais. Ela chama Atual Card. Ela é uma gráfica online, tá? Então, se você tem alguém aí na sua família, alguém que você conhece que manja fazer arte, ele pode montar num tamanho de um cartãozinho de visita, um certificado de garantia, e aí através da Atual Card você sobe os arquivos do cartão de visita lá. Tem que ser uma pessoa que tem conhecimento nisso, né?
e você faz cartão lá por 40, 50, 60 reais, o milheiro. E aí você vai ter 1000 certificados de garantia para você já ir distribuindo para os seus clientes, para você colocar a data que ele comprou, as condições de uso. Você pode aproveitar também e colocar indicações de uso para que a peça dele dure mais. Então, quanto mais o seu cliente tiver conhecimento para fazer para a peça dele durar mais, ou ele entender que se ele fizer um mau uso não dá troca, mas ele vai cuidar e vai dar troca para você, né? Então, tá até aqui, ó, orientações de mau uso, né? Coisa que você vai colocar no certificado de garantia, caso você perceber que a peça ela teve atrito, ela raspou, ela foi mal cuidada, tá torta, tá amassada. Isso significa mau uso e aí não dá troca, né? O que normalmente as empresas atacadistas aqui fazem? Eles dão garantia sobre o banho, pino e pedras. Pedras aí se aplica a zircônia, pedra natural. Então essas coisas aqui dão troca, né? E quando são verificadas que é problema da peça, problema de fabricação. Quando são outras coisas, aí não dá troca, porque caracteriza-se de mau uso. Então, essas são as coisas que a gente precisa prestar muita atenção. Isso, na verdade, é o tendão de Aquiles de quem trabalha com semijoias, essa questão da troca, né? Então, por exemplo, uma sacada aqui para você. Você tem a sua cliente no Instagram e você viu que ela postou que está na praia com uma peça que ela comprou sua há uma semana. O que você vai fazer? Bom, o que dá para você fazer? Comenta no Stories, no feed dela, ó, essa peça aí, quando você chegar, manda particular para ela no caso, né? Quando você chegar em casa, lava com sabão neutro, seca bem, que ela vai durar mais, que não sei o que, e você vai ter uma peça aí por muito mais tempo, porque a água do mar, enfim, você pode falar para ela o que pode acontecer se ela não cuidar da peça e não vai dar troca, né? Então, essa já é uma baita sacada e vai reduzir muito a questão de troca se as suas clientes, né, se você tiver se elas visitam muito praia ou se você está numa região litorânea ou uma região muito calor, né? Então você pode ir dando essas dicas. Se um cliente chega para você, agora uma segunda sacada. Se o cliente chega para você e ele devolve uma peça, né, que ela tem algumas partes dela que tá verde, né? Verde, sabe? Se você já viu placa de rádio, de alguma placa de controle remoto que ela fica verde, de zinabre quando estoura uma pilha, alguma coisa nesse sentido, aquele verde lá é uma oxidação, né? Então tem pessoas que transpiram bastante, usa a peça para tudo, não tira para nada. Tem a questão do ácido úrico às vezes nem precisa ter também. E a pessoa pega e fala para você, ó, esse banho tá descascando e partes da peça tá verde de zinabre. Se você passar em clipes, a tampinha da caneta, aquilo sai e você vê que é uma gordura, uma sujeira, na verdade é uma gordura, né? É mau uso. A pessoa, ela não tirou a peça para nada. Você pode trocar a peça para ela, a peça que você trocar e der para ela, vai acontecer a mesma coisa. Então, até essa parte, né? Até, entre aspas, aí, me enoja um pouco, porque são pessoas assim que não têm um senso de higiene, né? Vamos dizer assim, português bem claro. Ela não tem um senso de higiene a ponto de a orelha dela, se você perceber, vai estar verde, né? Porque aquela gordura, aquilo que vai juntando e vai impregnando ali, fica na orelha dela e fica na peça. Então, essa foi a segunda sacada para essa aula. Então, isso era tudo que eu tinha para falar aqui. Não vou ficar estendendo muito o assunto e a gente se encontra na próxima aula.